A paz de Cristo Jesus, meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo aula semanal de nossa Escola Bíblica Dominical. Bem, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza e congrego aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja, esse ministério é presidido pelo nosso pastor Eliseu Alves, que também preside a CEADERJ, a convenção estadual aqui no Rio de Janeiro. Meus amados, eu te convido, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse trabalho. Vamos fazer desta ferramenta uma ferramenta útil, muito útil para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Levar salvação a todos aqueles que precisam da salvação e que deverão ser alcançados. Hoje nós temos um tema bem especial, falando aqui a respeito da gloriosa esperança do apóstolo, bem como também a esperança de todos nós. Aqui falando exatamente da salvação, a esperança, isso tem que bater, isso tem que estremecer, vibrar o nosso coração diariamente e guardarmos em esperança a volta do Senhor Jesus, convicto que no momento em que a trombeta tocar, a trombeta do arrebatamento, nós seremos arrebatados. Claro, não antes da ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo Jesus, porque eles precederão a cada um de nós ao arrebatamento da igreja. Bem, o assunto hoje aqui fala sobre a gloriosa esperança dos cristãos. O texto áureo da lição de hoje diz assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje está aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, os versículos 6 até o 8. Depois 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 11. Isso fica como um link para você ler aí na sua casa. Faça bastante proveito desta lição, porque será muito importante. Vamos lá. O ponto central da aula: a volta do Senhor e a gloriosa esperança dos cristãos. Primeiro ponto, aqui fala a consciência de Paulo diante da morte. Primeiro, uma morte como oferta de sacrifício. Está lá em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E também combati o bom combate. Está na mesma carta, no capítulo 4, agora no versículo 7. E também gratidão e esperança, ainda no mesmo livro, na mesma carta, no capítulo 4, no versículos 7 e 8. Bem, amados, uma morte como oferta de sacrifício. É interessante lembrar que o apóstolo Paulo, ele tinha consciência. É muito importante que você e eu tenhamos consciência da missão que o Senhor nos deu para cumprirmos nesta terra. Todos nós, cristãos, devemos compreender que somos uma tenda que foi montada nesta terra. Esta tenda, ela tem prazo de validade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos mostra claramente a respeito disso. Esse tabernáculo, se esta casa desse tabernáculo se desfizer, o Senhor tem uma lá na eternidade, feita não por mãos humanas, mas gloriosa lá no céu. Então não devemos andar preocupados, andarmos desesperados quanto a esse assunto. Tão somente guardarmos na nossa mente, no nosso coração, a esperança da salvação. Um dia esse tabernáculo será desmontado.
E nós teremos um encontro com o Senhor Jesus. Esse encontro, se não for por meio do arrebatamento, ele será por meio da morte. Porque a morte para o cristão, para nós que guardamos a esperança da salvação, é ganho, é lucro, porque estaremos trocando uma vida inferior por uma vida superior. Claro que se perguntarmos quem quer morrer, ninguém quer morrer. Mas na verdade nós que temos a fé latente, que bate, vibra no nosso coração, nós compreendemos que morremos a cada dia. A cada amanhecer nós morremos para o mundo. Como assim? Porque se deixarmos a carne conduzir a nossa vida, certamente nós iremos pecar, iremos desagradar a Deus. Porém, diariamente é necessário nós amortecermos, é necessário matarmos a carne através dos desejos dela. Devemos dominar, amordaçar esse leão chamado carne que dá vida ao pecado. E uma vez que se dá vida ao pecado, também o pecado dá origem à morte. Então morremos espiritualmente. Então é necessário a cada dia matar a carne, amortecer a carne nos seus desejos, nas suas concupiscências, para que não venha desencadear um outro tipo de morte, que é a morte da alma, é a morte do espírito, aonde nos leva a pecar e através do pecado entregar à morte o aguilhão, que é o pecado, que gera a morte na vida do ser humano. Paulo tinha essa consciência, por isso é necessário nós compreendermos o que é pecado em nossa vida, para nós não pecarmos, evitarmos o pecado. A luta, o combate diário no nosso interior é todos os dias e o dia todo. Então precisamos vigiar para que essa concupiscência da carne, porque de onde vêm as contendas, de onde vêm as intrigas, emulações, os pecados de toda espécie, de onde vem, senão das nossas vontades, da concupiscência da nossa carne. Por isso é necessário nós amordaçarmos. E Paulo tinha essa consciência que a vida dele era um sacrifício ao Senhor e que precisava se autoconduzir de uma forma que agradasse ao Espírito e desagradasse a Deus, que desagradasse a carne, levando cativo a sua própria vontade, a concupiscência da carne, andando, dominando esses desejos da carne para que pudesse agradar o Espírito. E aqui, meus amados, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus. Bem, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, ali a partir do versículo 14, 15, 16, por ali, ele fala a respeito da volta de Cristo Jesus. Ele disse: não quero, amados, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Por quê? Porque havia a promessa do arrebatamento e o povo, eles tinham dúvida porque muitos já tinham morrido na fé em Cristo Jesus. E se a esperança do arrebatamento para essas pessoas já tinha passado, eles não estavam compreendendo. Então Paulo falou: não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Nós jamais precederemos os que dormem. Então ele traz essa explicação para os crentes, para os fiéis de Tessalônica, dizendo que os que morreram em Cristo Jesus, eles serão transformados, eles ressuscitarão em corpos transformados, corpos incorruptíveis, corpos imortalizados, e será elevado às alturas, e nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com esses a encontrar-se com o Senhor nos ares. Então ele traz esse parecer, e já no capítulo 5 ele faz uma junção
do capítulo 5 com essa parte do capítulo 4, tratando-se aqui do arrebatamento, para dar uma melhor explicação, deixar isso muito lógico para a igreja de Tessalônica e, consequentemente, para nós, que tomamos parte também dessa explicação, para que a nossa fé ela mantenha firme, que devemos ter esse encontro com o Senhor Jesus, seja por meio do arrebatamento, ou seja por meio da morte, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As duas fases desta vinda de Jesus. É muito interessante nós compreendermos que a volta do Senhor Jesus, ao toque da trombeta, essa vinda de Jesus, ela acontecerá em duas fases, em tempos diferentes, para ocasiões diferentes. Perceba que a primeira volta de Cristo, essa primeira fase da volta de Cristo, ele virá para a igreja. Na segunda etapa, o Senhor Jesus virá com a igreja já glorificada. A primeira fase da vinda de Jesus, o Senhor Jesus virá e será visível tão somente aos que forem arrebatados. Somente para os que forem arrebatados, os que forem naquela ocasião tomado para si, será visível aos seus olhos, tanto quanto o som da trombeta também será audível para os que morreram em Cristo, tanto quanto para os que serão arrebatados. Grave isso, anote isso aí no caderno de anotações. Já na segunda fase, o Senhor será visível para todos. Todo olho o verá, o Senhor voltando. Nesta segunda fase, o Senhor não voltará para arrebatar a igreja, mas o Senhor voltará para trazer o castigo. O Senhor trará juízo para o ímpio e também para o falso profeta e o anticristo, consequentemente ao dragão, a saber, Satanás, que será amarrado e jogado no poço, na prisão. Durante 1000 anos ele será amarrado e durante 1000 anos o Senhor estabelecerá um reino milenar ou milenial, para ali reinar com os salvos, aqueles que já foram glorificados em Cristo Jesus. Amados, esta parte é importante nós compreendermos. Esta parte é necessário nós compreendermos para nós termos uma autocondução na direção do Senhor, para que possamos nos sensibilizar à voz do Senhor. Nós não devemos dar ouvido a doutrinas que têm surgido nesses últimos dias, doutrinas de portas largas, doutrinas que oferecem riquezas, dorme pobre e acorda rico, doutrinas mentirosas de prosperidade material em detrimento da salvação. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é um parecer de Deus, de Jesus para a nossa vida. Esta confissão positiva, essa doutrina do determinismo. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Se o Senhor, o nome do Senhor nos proporciona alguma coisa segundo a sua vontade, isso sim, desta forma receberemos. Caso contrário, meu irmão, segue a sua fé, guarda a tua fé, a firmeza em Cristo Jesus, mas não se iluda com essas doutrinas que te oferecem facilidade, doutrinas que te oferecem a viver uma vida de qualquer maneira,
que não estabelece critério, que não estabelece princípios, saia fora disso, porque isso não tem nada a ver com Deus. Servir ao Senhor é renúncia, servir o Senhor é ter um traquejamento dentro de si, para não deixar que as nossas vontades, os nossos desejos, emoções dominem o nosso equilíbrio, o nosso pensamento, a nossa firmeza, a nossa noção das coisas. Então precisa tudo isso, e tudo isso teremos quando tivermos a compreensão da palavra de Deus, discernir o certo do errado. Não deixe que essas falsas doutrinas te domine e te leve, ou te tire a salvação, venha levar você por outro caminho, desviar do propósito de Deus. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. João falando das palavras de Jesus, eu venci o mundo. Jesus vencendo o mundo, automaticamente, se eu estou em Cristo Jesus, eu também sou mais que vencedor. Não é que eu venci o mundo e vós vencereis também, não. Eu vencerei se eu estiver em Cristo, porque Cristo já venceu o mundo, e se tivermos em Cristo, seremos comparticipantes tanto das vitórias de Cristo, quanto também de tudo aquilo que o Pai já deu para o Filho, através da sua conquista aqui nesta terra. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Paulo aqui traz ainda um parecer, e aqui abordado pelo comentarista, pastor Elienay Cabral. Inclusive a esse eu quero dizer e rogar a Deus as bênçãos sobre a sua vida, por exemplo de vida, e ainda com uma mente tão capacitada. A gente logo percebe que é coisa de Deus, já na sua idade avançada, com toda essa capacidade teológica de organizar, sistematizar estudo desta natureza, com tanto esmero, com tanta qualidade, com tanta fineza, respeito, pela palavra, doutrina ortodoxa da palavra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Elienay Cabral, bem como todos os comentaristas da nossa casa publicadora CPAD. Amados, dos tempos e das estações até a volta do Senhor Jesus. Primeiro, nós compreendemos aqui, tanto lá em Tessalonicenses, quanto também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, o parecer de Cristo já ressurreto, falando, respondendo aos seus discípulos, dizendo: quanto ao tempo e às estações não pertencem a nós sabermos, mas deveríamos nós aguardarmos a virtude do Espírito Santo que seria derramado sobre os discípulos e consequentemente sobre nós, e seríamos testemunhos, no caso dos discípulos, daqueles presentes tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos vivendo um período também do ID do Senhor, onde nós empregamos força, empregamos condições e tudo aquilo que podemos para levar o Evangelho às nações, através dos missionários, através das redes sociais, e com toda esta ferramenta nós empregamos esmero, dedicação para que o Evangelho chegue até estas pessoas, bem como também na comunidade onde nós habitamos. Então não compete a nós sabermos do tempo e das estações em que o Senhor iria ou irá voltar, mas sim compete a nós continuarmos na nossa missão, continuarmos no nosso trabalho, ao mesmo tempo que zelamos pela nossa vida espiritual, porque a qualquer momento, dado a ordem de Deus, a trombeta soará. E é como Paulo explicou aos Coríntios, a partir do capítulo 15, na primeira carta, os versículo 51 em diante,
Que coisa maravilhosa! E depois na segunda carta, no capítulo 5, então devemos guardar isso com a nossa fé vibrante no nosso coração, guardando o nosso espírito, alma e corpo, desfazendo qualquer resquício de crença romana, de crença judaizante, ou também a crença ou coisas que venham da margem a entendimento dos gnósticos, dessa doutrina pagã, mentirosa, mas que viemos guardar a nossa vida pautada na palavra de Deus, a única regra de fé e prática, a saber, a Bíblia Sagrada. Meus amados, esta é a porção aqui. Nós nos despedimos aqui porque é a última aula. Queremos aqui desejar a você ótimas entradas aí, festa de fim de ano, né? Natal, fim de ano, mas faça isso com muita sabedoria. Cuidado com os exageros, cuidado não derrapar para os extremos. Faça tudo isso com o Senhor Jesus sendo seu foco principal. Que o Senhor possa proporcionar a todos nós, você de perto, você de longe, um ótimo ano, um 2022 cheio da graça de Deus. Que o Senhor possa sanar todos esses problemas ou passar conosco em todos esses problemas, para que nós não viemos desfocar do foco principal. Deus em Cristo abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo o nosso Deus. Fiquem na paz, meu amado. Fiquem na paz.